Palavra em nome do Bloco de Esquerda, a deputada Joana Mortágua. Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, bom dia. É inevitável que esta audição se centre nos dois grandes dossiês que estão neste momento a ser tratados relativos à administração pública. Eles são o descongelamento das carreiras e a integração dos precários da administração pública. É inevitável mencionar com a naturalidade de quem compreende as razões e os direitos dos trabalhadores, é inevitável mencionar a existência de várias greves no âmbito da administração pública marcadas para os próximos dias, professores, greves de funcionários públicos, enfermeiros e médicos. Elas acontecem por alguma razão e nós temos que ouvir o que é que os trabalhadores têm a dizer, porque elas se centram sobretudo em duas matérias. Sobre o descongelamento e o processo de descongelamento, ainda bem que temos a oportunidade de discutir isto. Se o governo PSD e CDS tivesse permanecido no poder, nós não teríamos greves para discutir como é que o descongelamento é feito, nem como é que as valorizações remuneratórias são feitas. Estaríamos ainda a tentar lutar pelo direito ao descongelamento das carreiras. Mas é preciso ouvir o que é que os trabalhadores têm a dizer sobre isto. O Bloco de Esquerda fez isso, convidou os sindicatos para reuniões para tentarmos perceber como é que está a correr este processo de descongelamento de carreiras na administração pública. Preocupam-nos algumas questões que queríamos aqui trazer. Antes, deixar uma nota. Nós não temos qualquer dúvida relativamente à exigência técnica de um processo deste tipo. Quem tomou decisões sobre a administração pública sem alguma vez ter apresentado um estudo de caráter técnico ou prospectivo relativamente às consequências das decisões que tomou foi o anterior governo, nomeadamente quando decidiu passar para as 40 horas, entre muitas das decisões arbitrárias que foi tomando na administração pública. Portanto, não é a questão técnica que nos coloca problemas. Mas também não aceitamos é que se esconda atrás do argumento técnico nenhum desejo ou nenhuma obsessão de contenção salarial da administração pública ou de contenção financeira, porque isso seria inverter a ordem dos fatores, tal como fez o anterior governo. Ora, a valorização dos funcionários públicos não é compatível com esse tipo de critérios, quando eles são assumidos como critérios primários ou critérios essenciais. Indo à questão do descongelamento. 40 mil funcionários públicos. O Sr. Ministro diz que é um número relevante. Nós temos, de acordo com o último boletim de emprego público, temos 668 mil funcionários públicos. Sabemos que nem todos estão em condições, de acordo com os critérios definidos pelo Governo, nem todos estão em condições de progredirem na carreira. Mas também temos de ter consciência que 40 mil em 668 é um universo relativamente reduzido, quando o objetivo é a valorização da administração pública como um todo. Eu gostaria de perguntar ao Sr. Ministro qual é a previsão da evolução deste número. Já sabemos que se prevê que duplica em março, e em abril, e em maio, e em junho, e quando é que vamos chegar aos 100%? Gostaria de saber quantas pessoas, quantos funcionários públicos é que estão a progredir sem que lhes tenham sido notificados os pontos a que têm direito no CIADAP. Uma das coisas que temos sido alertados com muita frequência, e alertadas neste caso com muita frequência, é para a existência de muitos serviços, muitos dirigentes que não estão a comunicar aos seus trabalhadores quais são os pontos a que têm direito na atribuição do CIADAP, seja sobretudo no caso em que não houve avaliação e, portanto, quantos trabalhadores é que estão nesta situação. Em relação às carreiras não revistas, gostaríamos de saber quantas pessoas é que estão abrangidas por estas carreiras não revistas, como é que vai ser, como é que vai acontecer o descongelamento destas carreiras. No caso destas carreiras terem sistemas de avaliação próprios,
Há leis do Orçamento de Estado que dizem que todos os sistemas de avaliação que não tenham cotas para a atribuição de pontos caducam e, portanto, como é que estes... Porque sistema de avaliação é que estes trabalhadores vão ser avaliados, porque isso depois vai ser determinante para a sua progressão na carreira, e uma garantia de que, no caso das carreiras não revistas, estes trabalhadores, ao transitarem e, eventualmente, depois da revisão das suas tabelas remuneratórias, não transitam para posições virtuais, porque isso foi o drama da transição e da fusão de carreiras na administração pública. Uma questão em relação aos trabalhadores que dependem, cujo descongelamento das carreiras depende de acordos coletivos de trabalho. Uma coisa que não deveria existir na administração pública, infelizmente existe, é o caso dos hospitais EPE, é o caso do setor empresarial do Estado. O Governo vai permitir que, por falta de vontade de um administrador de um hospital EPE, ou por falta de vontade de um dirigente, haja trabalhadores em funções públicas, embora com um vínculo diferente, que não têm direito ao descongelamento de carreiras, mas que fazem as mesmas funções e que são considerados trabalhadores do perímetro da administração pública, tal como aqueles que vão ter as suas carreiras descongeladas? Como é que vão ser descongeladas as carreiras destes trabalhadores e qual é o compromisso relativamente a essa negociação coletiva? Uma pergunta aqui também, porque tem a ver com a desigualdade entre os trabalhadores que exercem trabalho em funções públicas, relativamente às 35 horas. Preocupa-nos a possibilidade de que as 35 horas para os contratos individuais de trabalho seja negociada à la carte. Agora vamos negociar para os enfermeiros, a seguir vamos negociar para os técnicos, a seguir vamos... Isso preocupa-nos muito, porque isso não é uma criação de igualdade, é uma criação de desigualdade. Portanto, quando é que os contratos individuais de trabalho, os chamados CIT, sobretudo na área da saúde, mas não só, vão ter direito ao mesmo horário de trabalho dos seus colegas, que estão ao seu lado a fazer exatamente o mesmo trabalho e com os mesmos direitos e as mesmas obrigações. Por último, em relação ao descongelamento de carreiras, como é que o Governo está a pensar resolver o problema das carreiras específicas? Porque não há nenhum setor em que o Governo tenha conseguido até agora fazer uma negociação que satisfizesse ou dar sinais sequer que satisfizessem os sindicatos e os trabalhadores. Eu sei que a negociação, por exemplo, com os sindicatos que representam a PSP não é exclusiva do Ministério das Finanças, mas também sei que há agentes da PSP que estão há 14 anos a receber 838 euros. E eu, com muita honestidade e até com um toque de opinião pessoal, lhe digo que não sinto muito segura, sabendo que as pessoas que têm a obrigação e o risco de me defenderem no espaço público, há 14 anos que ganham 838 euros. E eu não compreendo que valorização é que nós estamos a dar aos funcionários públicos quando não há sequer um sinal da negociação que o Governo quer fazer com estes sindicatos sobre como é que eles podem recuperar o tempo de serviço. O mesmo se aplica aos professores, o mesmo se aplica às carreiras específicas noutras áreas. Eu fiquei descansada quando a senhora Secretária de Estado reconheceu aqui que a ideia do descongelamento é respeitar a estrutura das carreiras e, portanto, simplesmente retirar barreiras e não alterar a estrutura da carreira. Recordo que estas carreiras, a sua estrutura de progressão é diferente das carreiras gerais. Senhora Deputada, já ultrapassou o seu tempo. Muito obrigada. A igualdade na progressão destes trabalhadores significa respeitar a estrutura destas carreiras e não querer impor as regras pelas quais progridem os trabalhadores das carreiras gerais. Muito obrigada. Muito obrigada também pela sua intervenção e dava então agora a palavra ao representante do CDS, o seu deputado. Ai, peço desculpa. Eu já estava a acelerar. Dava então agora, exatamente, dava então agora a palavra ao Sr. Ministro para a resposta, durante 8 minutos. Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Mortágua. Tem razão e enfim, eu gostava de facto de sublinhar isso e peço desculpa, não, eu já vou concluir a minha frase, apesar de poder dar razão em todas as suas preocupações, que é a exigência deste processo, a transversalidade deste processo, a capacidade que um processo destes tem de gerar iniquidades dentro da administração pública é muito grande,
requer de nós uma atenção minuciosa, como eu disse na minha intervenção inicial, detalhada, cuidada, e não se compadece enfim, processos que possam de alguma forma pôr em causa esse nível de tratamento idêntico em toda a administração pública. E a Sra. Secretária de Estado, de certa forma, respondeu à primeira parte das suas questões, mas eu gostava de referir, de sublinhar, repetindo o seguinte. Foi feito ao longo do ano 2017 e foi partilhado com a Assembleia da República e foi tornado público o levantamento das situações que foi feito do descongelamento de serviço a serviço. Era, como disse a Sra. Secretária de Estado, uma estimativa. Era também um alerta para que toda a administração pública pudesse recuperar um conjunto de informação que, infelizmente, não estava disponível, percebemos isso rapidamente no início deste processo, porque são verdadeiramente 7 anos de informação que não estava trabalhada e não estava sistematizada. Mas essa recuperação fez-se, foi feito um trabalho muito de proximidade com os serviços de recursos humanos da administração pública, foram disponibilizadas minutas para ser feita a comunicação aos trabalhadores. Admitimos que este processo, já admiti isto hoje aqui, é um processo que está em curso, mas é preciso também garantir a todos os trabalhadores esta informação. Ele terá sempre efeitos a partir do primeiro dia útil, ou do primeiro dia do ano de 2018, em que o direito à progressão existe. Quer isto dizer que para as carreiras em que o tempo não é um fator determinante, a globalidade dos trabalhadores terá esse efeito devido a 1 de janeiro, quando o tempo é um fator decisivo, como algumas carreiras que nós temos conhecimento, incluindo as do Ministério da Educação, dos docentes, mas não só. Esse efeito implementa-se ao longo do ano. A estimativa que temos é que em dezembro de 2018, mais de 46 mil docentes tenham materializado o direito a uma progressão, mas é um efeito desfasado. E, portanto, os números que vão sendo apresentados têm que ser lidos também neste contexto, porque dos 660 mil trabalhadores que a senhora deputada refere, 120 mil são docentes. E, portanto, não vamos ter este efeito materializado senão até ao final do ano. E, portanto, as magnitudes e as ordens de grandeza são muito difíceis de pôr em perspectiva. E queria confirmar, quer aquilo que eu já tinha dito, quer o que a senhora Secretária também referiu, que, de facto, já temos em janeiro e fevereiro 40 mil desses trabalhadores com progressões processadas e identificadas e que o mês de março vai demonstrar uma significativa progressão deste número para valores próximos dos 80 mil. Como o objetivo do descongelamento não é, e foi um dos grandes objetivos que tivemos, não é pôr em causa nenhuma das regras que está em vigor, todas as carreiras, todos os trabalhadores terão as suas progressões feitas de acordo com essas regras, inclusive, obviamente, as carreiras não revistas, porque a revisão das carreiras é um assunto paralelo, não tem nem pode ter nenhuma interferência nesta dimensão. Como sabe, os trabalhadores do setor empresarial do Estado viram as suas carreiras descongeladas uns meses antes dos outros trabalhadores, todos os que tinham acordos coletivos de empresa que estavam em vigor. Logo, em 2017, a partir de junho de 2017, as carreiras foram descongeladas, aliás, como um conjunto de outros efeitos no setor empresarial do Estado, onde existe negociação coletiva.
esse sinal foi dado com um ano de antecipação face aos outros trabalhadores, no Orçamento de Estado logo de 2017, e é essa a prática que tem vindo a estabelecer-se desde então. Há a negociação coletiva a correr em muitas empresas, em muitos setores, e a normalidade foi, desse ponto de vista, restaurada mais cedo no setor empresarial do Estado. As 35 horas são um tema muito relevante por variedíssimas razões, seguramente pela importância que isto tem para as relações laborais e para a experiência laboral e os tempos de trabalho dos trabalhadores, mas debatemos isto aqui, também quando aprovámos a alteração à lei que permitiu as 35 horas para os trabalhadores em funções públicas. Nós temos que também aqui atender à complexidade do processo. Os contratos individuais de trabalho têm regras, inclusive têm valores salariais que são muito variados. Na verdade, a passagem das 30... posso dar um exemplo. A passagem pura e simples de 40 para 35 horas, sem atender àquilo que é a noção de salário horário, iria criar condições de diferenciação que não seriam admissíveis face aos outros trabalhadores. Portanto, é necessário avaliar qual é o nível salarial de cada trabalhador. Dir-me-á que há situações que são exatamente idênticas e eu concordo consigo, deixe-me garantir-lhe que há outras que não são. E, portanto, essa análise está a ser feita. Nós não podemos criar uma pescadinha de rabo na boca em que vamos avançando e vamos sempre com o próximo passo criando situações que, concordando consigo na dimensão horária, há uma diferenciação, temos que agora analisar quer as questões da prestação do serviço, quer a situação do trabalhador, quer a situação salarial. Está a ser feito, vai ser feito com base nos acordos que, entretanto, foram assinados, em particular, sublinhou o caso da saúde, é onde esta situação é mais presente e iremos fazê-lo. Todas as outras situações que, como eu também referi, e o Governo já referiu várias vezes, são novas porque nas carreiras específicas, referiu em particular as da administração interna, esse é um processo que é novo, que é difícil, que varia muito de situação de carreira para carreira, porque há carreiras que não são estritamente horizontais, foram tendo promoções ao longo dos anos. As carreiras da administração interna, por exemplo, têm essa característica, são distintas das da educação, nessa dimensão. São processos complexos e vamos ter que, obviamente, continuar aqui a abordá-los nos próximos tempos. Muito obrigado. Muito obrigada também, Sr. Ministro. E então agora